você confeccionar e manipular o seu boneco, você tem que pensar na proporção dele quanto ao mini teatro que você vai construir. Se você vai fazer uma caixa de papelão, por exemplo, você tem que pensar em como que você vai deixar esse boneco naquela caixa, qual vai ser o tamanho dele. Lembrando, as pessoas quando espiam aquele mini teatro, tudo expande. Então se você colocar um boneco bem grande, a imagem dele vai ficar como se fosse um gigante dentro daquele mini teatro. Se for pequeno, se for muito pequeno não vai dar para ver. Se for mediano, é interessante. Bom, eu estou aqui com um saquinho preto, né, um tecido, para usar como exemplo do seguinte. Esse saco preto é um objeto inanimado. A palavra animação vem do grego, anima, que significa dar vida. Então eu vou dar vida a esse tecido, jogando energia para ele. Aqui. Deixar ele na frente do meu rosto. E o que a gente vai encontrar primeiro no nosso boneco quando a gente vai manipular? A gravidade. Gravidade, que é o quê? Você precisa encontrar a base que esse personagem está. Ele pode andar assim pulando, ou ele pode simplesmente caminhar, mas você precisa colocar um peso, uma gravidade nele. Outra coisa, a gente costuma encontrar o olhar no objeto inanimado para poder manipular. A gente sempre procura onde está a face. Por exemplo, a estética do palhaço, a estética da máscara, muitas vezes o nariz representa o olhar. E tá passando o que tá olhando. Você tem que olhar com o nariz inteiro. Eu uso essa lógica na manipulação também. Ele tá olhando, vai triangular, olhar para o espectador, olha inteiro, volta, olhou, voltou, olhou, voltou. Então tem isso, os olhos, a gravidade, o eixo dele, né? Como que é a coluna do seu boneco, onde é a coluna do seu boneco. Então você vai fazer um eixo um pouco mais virado, um pouco mais erguido, é uma coluna reta, é uma coluna mais corcunda, super reta. Você tem que achar o olhar, né? Tem que achar o rosto dele, então dá uma virada. Você pode fazer o seu boneco com o material que você quiser, pensando no tempo de vida dele. Você pode fazer até com tampinhas, colando, recortando e colando, colocando nylon. O importante é que você ache a articulação do boneco, né? Nesse vídeo, por exemplo, que vocês estão vendo, a articulação é dividida: cabeça, abdômen, antebraço, braço, mão, joelho, perna. A gente tem outros elementos, como por exemplo o ritmo e o ponto de pensamento. Ele ganha empatia também, no sentido de que você se vê nele, você vê um outro ser humano nele. Então, partindo da empatia, você consegue imaginar que ele tem um subtexto, que ele tem um pensamento. É importante vocês repararem que enquanto eu manipulo, eu também olho para ele. Passando o olhar para ele, o foco está completamente voltado para o meu boneco. E é importante tomar cuidado com uma coisa: o excesso de movimento. Então, é importante movimentar o boneco para passar o olhar, no andar, né? Essa vida, sim, é importante. Mas se você ficar super serelepe com ele, extremamente, sem necessidade, passa batido. A mesma coisa se você não dá atenção a ele. Então, fica qualquer coisa. E aí o espectador ele não tem atenção
ao que você está fazendo, ao que ele está assistindo. E muitos diretores chamam isso de movimento sujo. Quando falam, você precisa limpar o movimento. É isso, você precisa lapidar, encontrar a ação necessária do movimento. E não colocar diversas ações sem filtrar o que você quer passar e se isso está interessante. Isso é uma coisa que prende o espectador, né? Você precisa, quando você passa o chapéu, quando você vai apresentar para um aluno na sala de aula, você precisa chamar a atenção dele. Você precisa que ele assista até o final. Porque se ele desistir de assistir, a sua história ela vai estar perdida. Tudo que você criou vai ser simplesmente jogado no lixo, né? É extremamente triste quando alguém desiste da sua apresentação. Eu tenho experiências, né, durante o tempo que eu manipulo para os ciclistas de pai que tira o filho porque precisa ir num outro lugar e aí não vai dar tempo. O filho está curtindo assistir a apresentação e o pai tira. Cancela todo o trabalho de contar história. A gente dá o pause na trilha que está acontecendo. Isso daí é horrível quando acontece. Felizmente é raro. Felizmente os pais são compreensíveis com a vontade dos filhos e curiosos também. Eu fiz um boné pra ele. Fez sozinho? Fiz. Que material você fez? Papel também, até a metade da perna é papel e o resto é pano. Roupa, isso aqui foi papelão com garrafa PET pintada. E aí eu tô treinando o estilo de manípulo, que eu tô fazendo mais ou menos igual do Carlinhos. Só que a cabeça dele é mais parada nesse modelo. Aí ele mexe pra cá e mexe a outra mão também. Esse manípulo aqui eu tenho. Tô sem a luva, fica difícil mexer. Ele mexe mais ou menos assim. Aquele jeito meio de mano de mexer, sabe? E eu acho que ele vai ter um microfone nessa mão pra cantar. E aí o movimento dele, o resto do movimento vai ser meio assim. Onde a polícia rola de os humildes, ela espanca uma padecida não de bem. Ela pega o menor e joga ele na frente. É muita treta, o que está fazendo? Traidor que a gente tem. Não precisa se assustar, senhor. Só pensei em lhe perguntar que música curiosa é essa que ouve. Como assim? É um rap, nunca ouviu não? Eu tô falando com um quadro. Eu gostei muito do ritmo, mas acho que poderia melhorar um pouco a letra. Algo como em alma batida por paterna maldição, no que foi templo de vida, hoje impera a solidão. O quê? Você tá chapado, cara? É claro que eu sou um quadro, não vê? É verdade. O chapado aqui sou eu. Eu tô falando com um quadro. Vamos lá. Tenta esse verso que eu te disse, encaixa isso na música. Tá maluco, cara? Que isso? Guardar, lôbregas, amor? Se eu sair por aí cantando isso, vão achar que eu não sou homem. O que diz não faz sentido algum. Afinal, por ser um homem, não poderia ter sentimentos mais profundos por alguém? Oh, Karen, você é emo, meu. Quem é você, afinal? Fui e sou um poeta. E você? Eu sou um estudante, cara. Um estudante que curte rap. E o que é um rap? Você não sabe o que é rap. Rap é a arte das quebradas. A gente usa as palavras e o ritmo para se expressar. Contar nossa realidade, certo? Usamos de improviso e rimas. É poesia sem enrolação. Poesia da realidade. Então, a poesia que eu faço é igual. O senhor deve estar com medo. Não deve ser capaz de usar a minha obra. Isso é um desafio. Certo. Se é isso que você quer, então vamos lá.
como em uma alma batida por paterna maldição. No que foi templo de vida, hoje impera a solidão. Aqui a lira inquieta furta-se os cantos do amor, embarga a voz do poeta um acréscimo de dor. O homem sonha monumentos e só ruínas semeia para a pousada dos ventos. Como os palácios de areia dos seus brincos infantis, mal divisa o que apetece e tudo se desvanece. Feliz quem amou, feliz. Feliz quem amou, feliz. Feliz quem amou, feliz. Tá aí, curtiu? Eu tô indo nessa, ô Paulo Eiró. Ok, falou, moleque. Cola aqui quando você puder. Hã? Eu estou há tanto tempo pendurado aqui que aprendi como vocês falam. Ah, beleza. Falou. Fui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha nele. Então, o Carlinhos, ele nasceu na primeira história dos ciclistas. A gente estava totalmente perdido, não sabia o que fazer, para onde correr, quais eram as ferramentas da utilização do teatro de boneco, mas a gente entrou nessa viagem do Gustavo. E foi muito prazeroso fazer a história dele toda. A gente começou primeiro com o rascunho do roteiro, bem simples assim, sei lá. Carlinhos, ambiente do Carlinhos, no parque, o que acontece no parque, na história dele é no parque. E aí contamos com uma direção básica de roteiro com o Gustavo, porque a maioria não tinha estudado isso. Estudou na parte de atuação, né, e da função do ator mesmo. E aí a gente começou a construir os objetos da primeira caixa, construir aviões, foguetes, um meteoro, um planeta Lua do nada, sem saber necessariamente por onde começar, com que material usar. E aí a Raquel, dentro do contexto da história, ela na minha frente esculpiu o primeiro molde do Carlinhos em argila. E aí eu olhei para aquele rosto assim, o rostinho rechonchudo dele, sabe, essas bochechonas, o nariz, e essa cara meio serelepe, desperto. E eu falei, pronto, é isso, é esse mesmo boneco que eu tô procurando. O nome veio depois por causa da Raquel, que ela estava confeccionando, e tem uma história afetiva por trás dela, eu acho que é em homenagem a alguém da família dela, que ela se lembrou. E aí assim nasceu o Carlinhos, e a gente começa a perceber como o teatro de manipulação de objeto, ele não é totalmente nosso. Assim, a gente é meio... acho que toda arte, assim, mas eu senti isso também no teatro de marionetes. Que a gente pega essa marionete e aos poucos a gente vai vendo como ela se movimenta, né? Como é uma pessoa que tem esse olhar esbugalhado, que está olhando o tempo todo, uma criança. Essa triangulação do público, do objeto, de como ele está, sei lá, com medo, né? E isso vem não observando o objeto, sim, mas também com, acho que uma parte do trabalho de todo ator ou todo artista que lida com o humano, que é a observação do humano, né? E você começa a traçar esses paralelos das pessoas que você vê no parque, vê na rua, caminhando, as crianças brincando, e você vê que você pode dar aquela vida ou uma movimentação muito similar para uma coisa inanimada. Aparentemente inanimada, mas que a imaginação incumbe de dar, como eu posso dizer, qualidades, né? É importante também se pensar nos vetores do personagem. Quando eu me inclino para frente, o meu quadril tá lá atrás. Então são vetores, ó, tô indo para cá, tô indo para frente, mas eu tô atrás ao mesmo tempo. Quando eu aponto, quando eu espio. A mesma coisa o pano, né? Ele vai para frente, ele pode querer espiar lá embaixo. Olha os vetores. É como se a cabeça dele tivesse indo para frente e as pernas dele tivessem aqui atrás. Então esses são vetores. Na sua manipulação você precisa pensar muito nisso também. Então a gente tem aí esse boneco de espuma
que é num tamanho grande, né? Não cabe num lambe-lambe, mas a lógica é essa de manipulação direta, onde você consegue manipular o rosto dele com uma mão e você consegue manipular também a fala dele, né? Quando você mexe a mão, é o tempo de fala. Se você sincronizar e se mexer a mão e mexer o boneco, as pessoas conseguem entrar nessa mágica. Eu estou mostrando como que é a parte de trás, onde você coloca a mão para poder realizar esse efeito de mexer o pescoço, mexer a cabeça para um lado e para o outro. Então esse daí era o Dudu. Agora eu tenho aqui um boneco que ele é um coco. De um lado é um coco, do outro é um rosto na forma humana. Aí então você vê uma cabaça do tamanho grande. Existem cabaças também que cabem num lambe-lambe. E eu achei o nariz, né? A ponta da cabaça virou o nariz desse personagem. Coloquei um chapéu, localizo o eixo, localizo o olhar e consigo manipular. Então estou brincando aí de improvisar com essa cabaça, né? Com essa figura, esse ser ainda sem nome, mostrando para vocês a questão do olhar, a questão do eixo, né? Olhou para mim, balançou, olhei para ele, balançou, olhamos para o mesmo lado, troquei a base dele. Agora ele não tem tanto nariz, mas o rosto ele fica um pouco mais liso, né? Sem aquele narigão. Opa, caiu o chapéu. Coloquei o chapéu, as estrelas do chapéu para frente agora. Dá para brincar bastante com isso, e claro que no lambe-lambe o tamanho é bem menor, mas isso que eu falei sobre a manipulação, sobre você manipular o boneco olhando para ele. Se você aparece no lambe para o espectador, é interessante que você olhe para ele. Tem uma caixa que eu fiz com um acrílico, em que uma vez eu vi uma menina manipulando e a atenção dela não ia para a caixa, a atenção dela ia para os outros lugares. Falei, ó, você está perdendo qualidade nessa manipulação aí, porque a área urbana chamava a atenção dela enquanto ela apresentava. Tem muita gente também que vem perguntar, nossa, você está apresentando o quê? Enquanto você está manipulando lá o boneco, fazendo sua ação, as pessoas vêm e perguntam. Então, você pode ver aí que a gente tem uma dificuldade na questão de manipular o rosto. Vou mostrar aí agora onde é colocado o nylon, amarrado num ferrinho bem na mão dele. Esse ferrinho pode ser feito com um clipe, né? Quando você empapela e amarra o nylon. Então tem uma mão, tem na outra, no mesmo local. Vocês podem ver o eixo do boneco, né? Pescoço, antebraço, braço, mão, amarrado bem no começo da cabeça dele, e a manipulação é feita com essa peça aí. Os três nylons estão aí, né? No meio vai para a cabeça, os das laterais para os braços do Gonzaga. É difícil, não é fácil manipular. Ó, esse aí tá na cabeça, então a gente tem o eixo dele, tem a coluna dele, um braço e o outro braço. As pernas, tem gente que coloca nylon na perna também para manipular. Tem também como furar por baixo do mini teatro e aí colocar um arame. O boneco tá aqui no arame, você coloca por baixo do mini teatro e aí você consegue manipular a movimentação assim, tendo o mini teatro aqui. Por fio também, por cima, assim como eu mostrei o Luiz Gonzaga, também é possível. Isso aqui era uma escova e virou um super-herói também. Foi uma oficina que eu dei, eu criei
enquanto dava oficina, essa super escova. Pá, pá, pá.